Bom, galera, vamos resolver essa questão aqui do Enem 2011, língua estrangeira, opção espanhol. Começando pela perigrafia, é um texto disponibilizado em um blog, né? O acesso aí foi em 2011. E o texto já começa pelo seu tema, né? O título já é bem direto, El Tango. Vamos ler o texto para a gente entender melhor o que ele quer dizer sobre o tango. Ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión de una filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria, jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, nacida desde lo más hondo de la historia argentina. El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor, la clase media porteña, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el carácter maleo del tango primitivo por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas provenientes de Londres y París. Ya en la década del 20, el tango se anima incluso a traspasar las fronteras del país, recalando en lujosos salones parisinos, donde es aclamado por públicos selectos que adhieren entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo de los bajos fondos porteños. Ahora se escucha y se baila en salones elegantes, clubs y casas particulares. El tango revive con juveniles fuerzas en agironadas versiones de grupos rockeros, presentaciones en elegantes reductos de San Telmo, Barracas y La Boca e películas foráneas que lo divulgam por el mundo inteiro. Beleza, o texto está nos dizendo então que o tango recebeu muitos movimentos e muitas influências, então ele se atualizou bastante. Primeira atualização aí que o texto nos diz foi quando ele chegou na classe média, que ela o atualizou trazendo influências europeias, principalmente aí de Londres e Paris. Mas depois que o tango transpassou, ou seja, que o tango atravessou as fronteiras do país e chegou principalmente aos clubes parisienses, né, à Europa novamente. E por fim, como ele está sendo atualizado hoje em dia, através de bandas de rock, de outros movimentos que estão influenciando aí esse tango. Beleza, vamos ler o comando da nossa questão. Sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou, inclusive, ser reflexo de acontecimentos de sua história, o tango, dentro do contexto histórico argentino, é reconhecido por. O que esse comando está nos pedindo? Está nos pedindo para associar como o tango está refletindo as mudanças passadas pela Argentina. A gente sempre tem que lembrar que a Argentina é muito influenciada pela imigração e o tango surge justamente nesse contexto. O tango surge em Buenos Aires, nos bairros, né, dos primeiros imigrantes, que era uma situação meio precária, e ele veio então dessa cultura que o texto chama de caráter malevo, que seria uma coisa mais marginal, mais vulgar. Então a gente tem que estar atento a isso para responder essa questão. Mas ok, o tango então estaria reconhecido por, letra A, manter-se inalterado ao longo de sua história no país? De cara, não. A gente tem um distrator de ilogicidade aqui. O tango não se manteve inalterado. O texto está falando justamente das inúmeras mudanças que o tango sofreu. Então a gente não pode marcar essa questão. Questão alternativa letra B. Influenciar os subúrbios, sem chegar a outras regiões. Aqui a gente tem um distrator de interpretação indevida. Por quê? Ok, o tango ele realmente influencia os subúrbios, mas o tango não ficou estanque nos subúrbios, ele não ficou sem chegar a outras regiões. Não, pelo contrário, o texto nos diz que o tango atravessou muitas coisas, inclusive a fronteira do país, chegando a outras culturas, a outros países. Então, a gente não pode marcar essa questão também. Então, talvez o tango seria reconhecido pelo que diz na alternativa C, sobreviver e se difundir, ultrapassando as fronteiras do país, é exatamente o que está lá no nosso terceiro parágrafo, dizendo que a partir da década de 20, o tango atravessou as fronteiras da Argentina, né, chegando a outros países. Então, sim, sobreviveu e se difundiu e ultrapassou as fronteiras do país. Nossa alternativa corretíssima. Vamos olhar as outras duas para a gente ter certeza agora. Alternativa letra D. O tango seria então reconhecido por manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. Não, justamente o que está nos dizendo ali o segundo parágrafo, que quando esse tango chegou na classe média, ela atualizou o tango, ela promoveu mudanças como resposta principalmente às influências aí do que está citado como Londres e Paris, das influências europeias. Então substituiu esse caráter que o texto está nos dizendo que o tango teve no princípio, né, de marginal, de vulgar e tal, atualizou com a estética europeia, então a gente não pode dizer que ele manifestou seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. Pelo contrário, ele foi atualizado, então a gente tem um distrator de interpretação indevida. Alternativa letra E.
O tango seria então reconhecido por ignorar a influência de países europeus, como Inglaterra e França? Novamente não. É o que está dizendo no nosso segundo parágrafo. Aqui a gente tem outro distrator de interpretação indevida. Lá no texto está nos dizendo que o tango, ao chegar novamente na classe média, ele recebeu sim influência de outros países, né? No texto está nos dizendo Londres e Paris, e a alternativa é justamente Inglaterra e França, que é onde essas cidades estão. Então, ok, a gente fecha essa questão, marcaria a letra C e pode avaliar ela como nível fácil. O único distrator ali que talvez levaria algum aluno ao erro seria a letra B, mas no geral, muito tranquila essa questão. Não se esqueçam de qualquer dúvida, é só mandar pra gente. Muito obrigado e até a próxima.